E o presidente da Câmara, Arthur Lira, lançou uma ideia, não é? Prometeu uma discussão para tentar interromper ou diminuir a frequência dessas discussões que quase terminam em vias de fato. A gente mostrou a última aqui, foi a do Nicolas Ferreira Janones. Com o Zé Trovão e o Janones, olha aí. Foi semana passada, né, Aldrin? Quarta-feira passada, né? Você estava aqui, né? Enfim, o presidente da Câmara quer poderes para a mesa diretora, tomar a decisão de, inclusive, suspender o mandato de um determinado deputado ou de uma deputada, caso o parlamentar se envolva nesse tipo de episódio aí. Ou seja, ele avoca para a Câmara um poder de, inclusive, suspender as manobras que um deputado pode executar durante o mandato ali, caso aconteça alguma coisa nessa linha aí, né? Ou como aconteceu com o Glauber Braga, com aquele membro do MBL, ele saiu chutando a bunda do cara para o lado de fora do Congresso, né? Mas o presidente da Câmara tem um problema também, não é, Fábio? E Aldrin? Porque isso virou método, né, Aldrin? Virou método e virou ganha-pão, não é? Hoje, há muitos deputados que não apresentam aos seus eleitores, e os eleitores nem cobram isso deles, a aprovação de um projeto, não é? A proposição de uma discussão, seja ela qual for, inclusive das mais descabidas, não é? Participei de tantas audiências com o presidente, trouxe para cá o asfaltamento de 68 ruas, não é? Tem uma bancada grande ali que quer mesmo isso, quer o tumulto pelo tumulto e a transmissão ao vivo, e aí vai para uma outra transmissão, é o pós-jogo, né? O Milton Neves eternizou o terceiro tempo. É o terceiro tempo da briga, né? A discussão sobre a briga, quem ganhou, quem perdeu, como foi, para onde foi. E o jornal O Globo divulgou uma reportagem hoje dizendo que dados da consultoria Bytes, feitas a pedido do Globo, mostram que transformar debates em ringues tem servido. O óbvio, né? É que o Globo na reportagem traduz isso em números. A reportagem é muito interessante, né? Mas a manchete é óbvia, que, né, isso serve para que deputados turbinem as suas redes, porque isso dá um crescimento incrível no engajamento de envolvidos nessas brigas. Em brigas assim. E aí a reportagem mostra, enfim, o que aconteceu com as redes sociais, por exemplo, do Nicolas Ferreira, depois desse episódio aí. Ele teve 1 milhão, Aldrin, 921.695 interações. Que projeto o Nicolas Ferreira poderia apresentar? Que ideia ele poderia propor que geraria a ele 1.921.695 interações? Eu acho que ele não reuniria isso aqui durante 3 encarnações, se ele se propusesse a um trabalho tido como normal, né? Então, como é que você vai tirar o doce da boca da criança agora, Aldrin? Então, a gente está falando aqui de como era, né, 20 anos atrás, o governo e a dificuldade que o Lula está encontrando em se adaptar aos novos tempos. Está aí um fenômeno dos novos tempos, dos tempos atuais, que chegaram para ficar e com o qual o governo não está sabendo lidar. As redes sociais e o uso que políticos aprenderam a fazer delas, né? Eu conheço muito marqueteiro e pessoas que trabalham com educação política, o Fábio deve conhecer também, mas não sei se é do conhecimento do público. Hoje, se você quiser ingressar na carreira política, se você quiser se tornar um político, você pode fazer um curso. Há vários cursos, inclusive ministrados por grandes marqueteiros que têm empresas que ensinam você como se tornar um político. E, basicamente, você não vai aprender lá história política do Brasil, você não vai aprender lá como funciona a Constituição, você vai aprender lá a engajar no Instagram. Se resume a isso. Você quer se tornar um político hoje? Quem ensina você a se tornar um político vai ensinar você a ser um grande engajador no Instagram. Engajamento, não sei se todo mundo sabe, é qualquer ação provocada por uma postagem. Então, você posta alguma coisa no seu Instagram, ela tem que ter uma curtida, um comentário, um compartilhamento. Ou uma crítica, né? Que também engajamento uma crítica, é isso, né? Um comentário. Pode ser negativo ou positivo. É a história do falem mal, mas falem de mim, né? Basta isso e você se torna um político. Você garante a sua eleição. Você constrói uma base de seguidores e você garante a sua eleição, a sua reeleição. E não tem caminho mais fácil e mais rápido para você construir
base de seguidores e garantir o engajamento do que você compartilhar discursos autoritários, discurso de ódio. Essa postura nas redes sociais, ela funciona muito, ela traz mais seguidores para você, tudo bem? Ela serve para isso. Então, um detalhe interessante dessa briga que a gente comentou na semana passada, que foi um dos pontos mais baixos, acho que, da história do legislativo brasileiro, entre o Janones e o Nicolas, a briga começa porque os dois estavam sentados ali na comissão, um atrás do outro, em fileiras diferentes. Eles já sentam um perto do outro, é tipo escola mesmo. E né? Testemunhas relataram, o Portal Metrópolis noticiou isso hoje, as frases que eles trocaram. Então, o Nicolas e o Janones são dois grandes usuários de rede social, são figuras que nasceram e cresceram nas redes sociais, se tornaram políticos através do uso das redes sociais. E um disse para o outro, assim, o Nicolas começa dizendo para o Janones: eu tenho 3 vezes mais seguidores que você. E o Janones responde: mas eu já garanti a minha reeleição em 2026 e vou fazer o Lula se reeleger com o uso das redes sociais. Então, reparem, as frases giram em torno da capacidade que o cara tem de usar o seu Instagram, de usar suas redes sociais. É isso. A política, infelizmente, se resume a isso. Se o cara sabe de gestão pública, se o cara apresentou projetos, se o cara está preocupado com os problemas do país, isso aí não importa mais. Isso não é nem secundário, isso aí ficou em 5º plano. O lance agora é o cara saber usar o Instagram, juntar seguidores. E não é só na política, né? Vamos ser honestos aqui. Aqui na política... que nós estamos falando de... Mas hoje em dia você tem, por exemplo, né? A gente está discutindo aqui a venda de curso online para... procedimento estético que resultou na morte de um sujeito. Na nossa, bem lembrado. Na nossa atividade aqui, né, hoje em dia tem muita gente que se viabiliza a partir do que provoca nas redes sociais, né, e do engajamento que provoca. Não é? Fala, mas aquele fulano ali, esse aí... ele provoca e passa a ser, né, enfim, alguém considerado um melhor profissional do que outro que não engaja ou que não tem tantos mil seguidores. Médico. Tem número né? de ser melhor. Né? É métrica, por exemplo, para procurar um profissional de saúde. Fala assim, mas eu procurei, o cara tem 1 milhão de seguidores, né? Isso não é possível. Bom, a gente estava falando antes aqui do programa Entrar no Ar do Pablo Marçal. Eu ouvi um barulho de helicóptero aqui agora, você ouviu? Me lembrei dele aqui, ele veio de helicóptero aqui. Ele vai entrar ao vivo, nos dar entrevista. Que vai dar será trabalho. que é ele voltando aqui hoje? Vai dar trabalho nessas eleições. Essa última semana, você viu o Pablo Marçal em todos os sites, em todos os canais, nas redes sociais. É um cara que está explodindo. Eu lembro, desculpa, já vou passar a palavra para o Fábio, mas eu lembro, só para citar, o Nizanguanais, em janeiro de 2018, quando o Bolsonaro era uma piada, uma aventura que poucos acreditavam na viabilidade dele como presidente, o Nizanguanais disse numa entrevista na Folha de São Paulo, talvez você se lembre, ele cravou: quem vai vencer a eleição, em janeiro de 2018 ele disse, quem vai vencer essa eleição é o Jair Bolsonaro. E o repórter perguntou por quê? Ele falou: porque ele é o cara que mais sabe usar as redes sociais. É o cara que mais engaja nas redes sociais. Basta isso. Basta isso. Não é toda hora, aí tem uma coisa meio mágica também, né? Mágico sim, fatalmente o Fábio, por exemplo, deve saber explicar. Mas que é a hora em que isso transborda, né? Que a rede social, ela tem um limite também, né? A hora em que o cara consegue fazer isso transbordar, transformar isso de fato numa febre nacional. O Bolsonaro conseguiu, né? Ele, em determinado momento ali, teve o episódio da facada, mas não foi só isso, né? Claro. Enfim. A fórmula é popularização na televisão, programas de auditório. O Bolsonaro, a gente lembrou isso outro dia, vivia no Super Pop, nos programas de auditório populares. Depois se aqueceu, promoveu muito. O Pânico promoveu muito o Bolsonaro. Essa combinação, ela aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, que também é uma figura que vem da televisão. O Milley, que é uma figura que vivia em programas de auditório tão populares quanto os que o Bolsonaro frequentava aqui no Brasil. Bom, o líder, segundo a Quest, o líder em Belo Horizonte é um apresentador de televisão da TV Record, né? Então. E aqui em São Paulo amanhã tem o lançamento da candidatura do Datena. Mas o que eu queria falar... Falando de muita coisa agora. Tentando traduzir a decisão do Lira, tá? Que nós estamos falando aqui do Lira trazendo para a mesa diretora da Câmara uma ali quase que superpoderes tipo um diretor de escola. Um parlamento. Isso aí está mudando o regimento
Mas se alguém for provocar, de novo, o Supremo é difícil lidar em questões de regimento da Câmara. Mas ele está mudando a interpretação constitucional. O parlamentar está ali agora na mão de um outro colega, que pode suspender o mandato dele, mesmo que seja uma suspensão ali com alguma... O presidente Arthur Lira, ele está agora preocupado com duas coisas. Primeiro, em fazer o sucessor, como você disse aqui agora há pouco, né? A sucessão dele é fundamental para ele manter um pouco desse poder gigantesco que ele tem hoje. E, em segundo lugar, ele está tentando limpar um pouco a sua biografia, digamos assim, deixar uma biografia um pouco mais arrumadinha ali para quando ele deixar a presidência da Câmara. A reforma tributária, que ele diz que, né, é super virtuosa e tal, ele vai implementar, vai aprovar a regulamentação agora até o final do semestre. E ele foi muito impactado com essa cobrança. Como é que é? Você não manda nesse Congresso aí? Você vai... essa confusão, essa briga, essa quinta série que virou, né? Quinta série é a melhor das hipóteses, né? Porque essa briga generalizada nas comissões... chegando ali passando mal. Uma situação de violência, tem uma parlamentar que vai para simbólica, UTI, né? Então, essa confusão toda ficou um pouco na conta dele. O que ele faz? Uma canetada, chama para ele mais poder do que ele já tem, abaixa um pouco a temperatura e, assim, ele está impondo um pouco a tática do medo. Assim, Nicolas, eu quero que você vote em mim, no meu candidato. Janones, possivelmente, é engraçado, possivelmente os dois, né, tanto o Janones quanto o Nicolas, salvo engano, votaram no Lira, né? Porque aí, nessas horas o presidente da Câmara ele constrói ali aquelas convergências. Ele está com uma canetada, baixando reduzindo um pouquinho a temperatura, chamando mais poder para ele e pedindo para os dois, assim, eu não vou mexer com vocês, votem no meu candidato, assim, mas votem no meu candidato, tá? Assim, mais poder para a mesa. E aí, na opinião pública, eu acredito que inclusive vai ter uma repercussão positiva. Arthur Lira reagiu àquele carnaval. E aí tem uma coisa que eu queria só para encerrar, vendo as imagens, eu sempre vejo essas imagens nas comissões, desses parlamentares especificamente, você falou Nicolas, Janones, tem outros aí, Glauber, tem... Ali, ninguém quer brigar de verdade. Cara. Sim. O cara, vamos lá fora, me segura que eu não quero brigar. Na comissão, me larga. No Conselho de Ética, na hora que eles vão para o embate, é até cômico, é até engraçado, porque ninguém enfrenta o outro fisicamente. É tipo aquelas lutas de telequete do passado, aí, né? Que eram combinadas. Exato, né? Aconteceu ontem, o Paulo Birinski com o Paulo Pimenta. Eles se enfrentaram ali. Ao final do pronunciamento é que isso foi cortado, mas o Birinski levanta e pede e agradece aplausos. Ele faz assim, como num teatro. Ele faz como ator. E na hora que você falou, Paulo, que reflete muito esse estado de coisas de comunicação digital e como é que eles competem entre si, né, com o número de engajamentos e não de proposituras e tal. Quando você dá um zoom out naquela cena do Janones e do Nicolas, são centenas de telefones celulares. Sim. E os dois ali não querendo brigar. Eles estão querendo, assim, filma logo que eu quero parar esse circo aqui, entendeu? Então eu acho que, de fato, ali eles não querem de verdade chegar às vias de fato. Eles querem só ganhar o debate na internet e gerar para a rede social os insumos para eles terem mais engajamento. O Lira está um pouco nessa situação de dizer, preciso dar um basta, está pegando mal para mim. Eu não quero deixar a Câmara como o presidente da Câmara que foi permissivo com esse tipo de agenda de conflagração. Mas, por favor, assim, votem em mim, eu estou aqui controlando, mais do que controlo já agora as medidas, né, punitivas para quem avançar o sinal. E aí, acho que hoje tem uma reação, olha, superpoderes. Teve alguém que falou em AI-5 do Lira. Achei até curioso. Foi o Glauber, né? O AI-5 do Lira. E aí, daqui a 2 dias... ele vai conseguir. Acho que politicamente foi uma estratégia engenhosa, como quase todas, né, do Lira, para ter mais poder e evitar, porque assim, para ele hoje, ele pode tudo, menos perder, o grupo dele, né, perder apoio dos extremos, porque os extremos no final, convergem para as candidaturas dele, do Centrão. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.